Bem-vindos a mais um programa da série Investidor Inteligente. Vamos na quarta temporada e hoje falamos com o Igor Vieira, analista sénior da Casa de Investimentos. Vamos olhar para a Aidex, considerada um investimento excepcional, precisamente para a equipa de analistas da Casa de Investimentos. Igor, bem-vindo mais uma vez. O que é, começar por explicar isto, de facto, o que é a Aidex? Olá, Paulo. Sim, a Aidex é líder mundial nos meios e serviços de diagnóstico para veterinários. Basicamente, o negócio da Aidex está dividido em três segmentos. O segmento de animais de companhia, que é o principal, onde eles comercializam os meios de diagnóstico para clínicas, serviços de laboratório e depois ainda software e serviços para as clínicas veterinárias. Depois um segundo segmento em que comercializam testes rápidos para pecuária, aves e laticínios, basicamente para monitorizar a saúde dos animais e garantir a qualidade da carne e do leite. E por fim um segmento de água em que eles vendem testes rápidos para análise de qualidade da água, maioritariamente a entidades públicas. O segmento de animais de companhia é claramente o mais relevante, representa cerca de 90% das receitas e 90% dos resultados. Claro. Sim, por isso é de facto o segmento relevante da empresa. E a Aidex está muito concentrada nos Estados Unidos. Eles têm cerca de 60% da cota do mercado. É uma empresa americana e que neste momento está numa fase de expansão internacional. O negócio da Aidex funciona numa ótica de modelo de razor blade, ou seja, eles preocupam-se em colocar o máximo de equipamentos possíveis nas clínicas veterinárias para depois celebrar contratos plurianuais com essas clínicas para fornecer os consumíveis para essas máquinas. Claro. De tal forma que hoje em dia 80% das receitas da Aidex são relativamente precisamente a esses consumíveis. A esses consumos, não com a venda de equipamento, mas já com os consumíveis. Aliás, há muitos modelos de negócio em vários setores que funcionam dessa maneira. Vamos então aqui a entrar nos três pilares de avaliação. Vamos começar então pelo fosso competitivo, as vantagens competitivas da Aidex. Eu começaria pelos custos de mudança, ou seja, quando uma clínica veterinária instala equipamentos Aidex e forma os seus colaboradores, pois é muito difícil alterar, por um lado, porque há o custo da compra dos equipamentos e depois o custo de formação com os colaboradores. Por isso é difícil mudar, até porque uma das grandes forças da Aidex é a sua força de vendas e de apoio técnico, que é muito relevante, que tem grande proximidade com as clínicas e que dá um apoio muito relevante e que é um dos fatores que a diferencia dos seus principais concorrentes. Além disso, depois há toda a integração, ou seja, a grande parte dos clientes da Aidex, cerca de 60%, tem os meios de diagnóstico, contratam serviços de laboratório para exames mais complexos, normalmente, e ainda tem o software. E a integração de todos estes serviços faz com que exista, de facto, uma dificuldade muito grande de deixar de utilizar em mudar depois de marca, não é? E só para dar uma ideia, a Aidex tem cerca de 98% de retenção de clientes nos últimos 6-7 anos, por isso denota de facto uma dificuldade enorme de deixar a Aidex. O segundo fator que eu destacaria é a escala da operação. A Aidex tem uma das maiores redes de laboratórios nos Estados Unidos para veterinários, só rivalizada pela Antec, que também tem um laboratório de grande dimensão. E neste negócio específico, a escala é extremamente importante. Para baixar custos médios. Claro. Para conseguir ter custos atrativos e conseguir ser competitivo, tem que ser uma grande escala, porque senão é impossível rentabilizar aqueles laboratórios, têm custos tremendos, e por isso a Aidex beneficia disso. Por fim, a questão do know-how e tecnologia, a Aidex tem sido uma referência a trazer novidades para o mercado, seja a trazer mais meios de diagnóstico para as clínicas, testes com maior precisão, com resultados mais rápidos e de facto tem sido uma referência na indústria, por isso estes são os três pontos que eu destacaria. Aqui nas vantagens competitivas. Vamos olhar para o potencial de crescimento, as avenidas de crescimento, quais é que vocês identificam, Igor? Sim, o ponto principal é que, segundo dados, estudos de mercado independentes, não são apresentados pela própria empresa, atualmente só cerca de 12% do mercado global é convertido em receitas. Ou seja, há aqui de facto um potencial de crescimento monumental. Mesmo nos Estados Unidos, que é de longe o maior mercado e o mais desenvolvido, apenas 22% do mercado é convertido em receitas. Por isso, há aqui ainda um mercado tremendo para explorar ao longo das próximas décadas. E no caso da Aidex,
até o mais relevante será mesmo os mercados internacionais, porque já tem a tal cerca de 60% de cota no mercado dos Estados Unidos, forte, por isso claro. o mercado internacional é o mais relevante. Depois, o segundo ponto são algumas tendências que se veem hoje em dia, que é o facto das novas gerações terem maior apego aos animais, consideram os animais como um membro das suas famílias e estão muito mais dispostos para gastar dinheiro para garantir que os animais são saudáveis e que têm boa qualidade de vida. É claramente um mercado em crescimento. Exatamente, claro. até também potenciado pelos seguros. Hoje em dia há uma indústria de seguros para animais que está a crescer explosivamente e que também é um incentivo a que as pessoas de facto recorram mais aos veterinários e que utilizem mais meios diagnósticos. Claro. Falta-nos olhar aqui para a equipa executiva. Sim. Porque é que vocês acham que é uma boa equipa de gestão? Sim, o CEO juntou-se à IDEX em 2012, depois assumiu o cargo de CEO em 2019. Ele, entre 2012 e 2019, esteve responsável pelo principal segmento da IDEX. Em 2019 assume o cargo, mas é uma pessoa que já tem mais de 25 anos de experiência na indústria de meios de diagnóstico, por isso conhece perfeitamente o mercado. Além disso, depois quando olhamos para a IDEX, vemos uma empresa que opera com níveis de dívida muito baixos, que tem um histórico muito bem sucedido de integração de aquisição e integração de negócios, que investe recorrentemente em pessoal e em pesquisa e desenvolvimento, e que nos últimos anos tem aproveitado também aqui alguma turbulência no mercado para recomprar ações próprias. Por isso vemos aqui muitas características que nós gostamos na equipa de gestão. E com uma estrutura de capital também equilibrada. Exatamente. E adequada. Igor, temos ainda alguns segundos para olhar aqui rapidamente para a evolução recente da IDEX. Sim, a IDEX foi um dos negócios que beneficiou bastante com a pandemia, porque as pessoas, de facto, como passaram mais tempo em casa, adotaram mais animais, e também o facto de estarem mais tempo com os animais, estavam mais atentos aos sinais que os animais iam dando e acabavam por recorrer mais aos veterinários. Isto vai ter um efeito muito positivo nos próximos anos na IDEX, porque naturalmente à medida que os cães vão envelhecendo, os cães e os gatos, etc., claro, vão envelhecendo, vão tendo mais necessidade. Claro, mais necessidade de saúde. E por isso vai ser extremamente positivo à IDEX. O aspecto menos positivo nos últimos meses foi, de facto, nos Estados Unidos houve alguma dificuldade de contratar staff para as clínicas, e isso de alguma forma criou aqui algum ruído adicional porque não permitiu ter o crescimento que seria esperado. A verdade é que quando olhamos para o negócio e para as tendências de longo prazo, enfim, estamos perfeitamente confortáveis e vemos que ainda há aqui um caminho muito longo para a IDEX crescer, tanto nos Estados Unidos como nos mercados internacionais. Muito bem, Igor Vieira apresentou-nos aqui a IDEX, obrigado por isso. Voltamos proximamente nesta série Investidor Inteligente com outra empresa analisada pela equipa da Casa de Investimentos. Até lá. Muito obrigado.